Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim como prometido, tá? A nossa aula dando sequência, tá? De onde nós paramos, tá bom? Mas a gente sim almeja que você assista esta aula, tá? Você recebeu 2 aulas assim, uma foi de dezembro, finalzinho de dezembro, e agora essa agora do dia 4. A nossa próxima aula é presencial, dia 18, ok? Então você vai ter até o dia 17 para estar assistindo esta aula. Assistem, tá? A minha esposa colocou lá que o teor das aulas podem cair em prova, tá? Então assista, comenta, qualquer pergunta pode fazer no grupo, tá bom? E anota tudo também, tá? Porque a prova ela é de consulta, você vai poder consultar a sua apostila, você vai poder consultar caderno e Bíblia, tá? Menos Google, tá bom? Vamos orar para nosso início, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor é incomparável, não há outro igual a ti. O Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é aquele que abre, o Senhor é aquele que coloca. E eu quero, Pai, te louvar por isso, porque o Senhor tem sido muito gracioso. A minha palavra, o Senhor, a ti é de muita gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa a nossa aula de hoje, Senhor, que ela possa ser, como sempre, direcionada pelo Teu Espírito Santo. O Senhor não é o convidado de honra aqui, o lugar é Teu, a instituição é Tua, a palavra é Tua. Então faça o que lhe apraz. A voz é minha, mas a palavra é tua. O corpo automaticamente não é meu, porque eu sou templo, morada do teu Espírito Santo. Eu me entreguei a ti, me use de acordo com a tua vontade, me use segundo o teu querer, para a glorificação do teu santo nome. Todo espírito que luta contra a palavra seja repreendido agora, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo possa ter liberdade para tratar com a gente, como um pai trata de um filho. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, na aula passada, o Espírito Santo nos levou por alguns caminhos que foi muito poderoso, tá? Foi muito tremendo, tá? Então vamos estar adentrando um pouco a apostila aqui. Tá na página 103, lá no finalzinho, tá? Ali o 2 ali, a criação do homem foi um ato imediato de Deus, ok? Localizaram? Amém. Então já que você localizou a sua apostila, pegou a sua Bíblia, seu caderno, suas canetas, seus marca-textos, bora para a aula. Algumas das expressões utilizadas na narrativa anterior à da criação do homem indicam criação imediata, em algum sentido da palavra. Notem-se as seguintes expressões: e disse, só uma observação aqui, o nosso setor gráfico, ele cometeu um errozinho no final, tá? Das letras aqui, mas eu vou estar falando aqui, você pode ir marcando, acompanhando. Se você quiser, eu tiro a foto e depois coloco no grupo também, tá bom? Mas foi só essa página já, aliás, foi só essa página só, tá? Vamos lá. Produz a terra relva, mas nem foi só uma consoante ou uma vogal, mas mesmo sem, né? Então estou aqui passando aqui para passar lá atrás para isso para vocês. Vamos lá. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. E árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Ali é um N, tá? Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Produz a terra seres, né? Ali é o S, né? Produza seres viventes conforme a sua espécie.
Eu vou tirar a foto depois e colocar no grupo, tá? Porque senão ficar falando um S, né? Quem, né, pegou a aula, pode pegar a aula um pouquinho para frente, não pode se ater a isso não. Mas eu vou tirar a foto e coloco no grupo lá, tá? E comparem-se com a simples declaração: criou Deus, pois, o homem, tá? Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1, 3. versículo de número 3. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E houve luz. Só um adendo. Eu vou deixar já uma antropologia até escrito aqui já, ó. Só um adendo. Essa luz não é a luz do dia. Aliás, desculpa, essa luz não é a luz do sol. Não é a luz do sol, tá? Vamos lá, deixa eu pontuar aqui. Ponto aqui, ó. Disse Deus, haja luz. Ó, essa luz não é a luz do sol. Vou colocar aqui a referência aqui, para quem anotar. Tem uma base aqui, tá? Gênesis 1, versículo 3, tá? Eu quero rapidinho, antes da gente ler os outros textos aqui, com muita diligência, com muita calma, ler do 3 até o versículo 5, tá? Porque essa expressão aqui, tá? Essa luz aqui, eu vou sublinhar aqui, eu não vou marcar aqui assim, tá? E aqui eu vou sublinhar, tá? Não é a luz do sol. E aqui eu vou dar um destaque assim também, tá? Por quê? Estamos em Gênesis capítulo 1. Localizem o versículo 14. Tá? Localize o versículo 14. Achou? Amém. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre Dia e dia e noite. noite. E sejam, deixa eu terminar o texto. E sejam eles para sinais, gente, olha só. O povo antigo, eles conheciam o tempo. Eles conheciam as horas através dos astros, através das estrelas, do sol, da lua, que lua era, que estação que estavam. Por conta disso, a grande problemática é prestar culto nesse sentido. Aí já foge do âmbito da visão cristã, tá? Mas esses iluminares foi feito o quê? Para sinais e para tempos. Tá? Existe o que? Tempo? Verão, primavera, outono, inverno, não sei se fala na ordem, tá? Mas são tempos, tá? Determinados e para dias e anos, tá? Então esses luminares, ele está sendo sinal para marcar tempo, dias e anos, tá? Como é que eu sei, exemplo assim, tipo assim, estou num domingo, como é que eu sei que amanhã é segunda?
Porque por mais grande que seja a noite, ela nunca impede o dia de chegar. Isso aqui eu já quero liberar já. Por mais escura noite que você possa estar passando, ou a sua família possa estar passando, pode ter certeza, ela não há de impedir o dia que há de chegar. Amém. Tá? Então, a noite, que é a lua, ou o sol, que é o representa o dia, tá? Nos dá a entender o que é manhã e o que é noite, tá? Essa luz, olha só, essa luz aqui que foi falada, a gente sabe que não é uma luz natural. Se está na Bíblia, é algo espiritual, não está ali por um acaso. Tá? Essa luz, ela é muito importante. Por quê? Deixa eu botar só um porquê aqui. Por quê? Porque é ela, tá? É ela que vai me apontar o que é dia. Opa! Ela vai apontar o que é dia e noite. Essa luz é natural? Não. Mas é ela que vai me apontar o que é dia, o que é noite. Antes de Deus criar o sol, criar a lua, criar os luminares, ele já liberou a luz para que a claridade mais à frente nos mostrasse o que era dia, o que é noite, tá? Vou botar aqui outra coisa aqui, ó, o que é luz. Não, aqui ficou estranho isso aqui, calma. Luz. Tem pra botar luz e botar o quê? Claridade? Sim. Luz. Claridade. Fechei. E noite? Consegui aqui, ó. E noite? E noite? O quê? Escuridão. Epa. Escuridão, tá? Aí aqui eu vou saber dia, mais à frente. Opa. Opa. Luz. Esse aqui, ó. Até tirar o ponto. Aqui eu vou saber o que é dia. E aqui eu vou saber o que é noite. Essa é a primeira ótica. Essa é a primeira ótica. A primeira ótica mais simples, mais clara, mais objetiva. Mas também tem uma ótica espiritual. Tá? Por quê? Vamos acompanhar. Voltamos lá. O versículo de número 3. Ó. É muito importante que você tenha a ideia, é muito importante que você tenha noção que a terra, acho que os céus e a terra já foram criados. Tá? Nós estamos no versículo de número 3. Tá? Então é muito importante quando você lê, você respeitar os pontos finais e respeitar a vírgula. Por quê? Porque é hora da gente respirar e pode mudar de um assunto para outro em muitas das vezes. Ok? Mas note que no versículo 2 existe trevas. Tá? Se houve trevas, é porque a princípio já tinha claridade. Tá? Porque o que é trevas? Isso aqui eu preciso botar. Eu preciso botar. Eu ia pular, eu acho que eu preciso botar. Eu já até falei
de forma direta, eu preciso colocar aqui, tá? O que é trevas? Ó. O que é trevas, tá? Princípio da física. Tá? Resposta aqui, ó. Princípio da física. Gente, eu não sou um astrofísico, tá? Não sou um expert em física quântica, mas eu amo física, eu amo ciência. Embora não seja minha área, mas eu amo, tá? Então vamos lá, para a gente poder prosseguir aqui, tá? No versículo 2, do capítulo 1, diz que e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas, tá? A gente sabe que está tendo trevas ali. Se tem trevas ali, porque antes tinha luz, tá? Tinha luz, tá? Por quê? Porque o que é trevas? Princípio da física diz que só pode existir trevas onde havia luz primeiro, tá? Trevas é ausência da luz, tá? Quero que você, por favor, eu não vou ler os outros textos não, tá? Eu já falei sobre Isaías 45:18, tá? Eu falei sobre Jeremias, mas eu preciso passar rapidinho para a gente poder, não tem como fugir, né? E quanto mais você ouve, quanto mais se fala, mais você grava, tá? Isaías primeiro, Isaías 45. Não, já estão Jeremias capítulo de número 4. Está aqui. Jeremias 4. Localiza o versículo de número 23. Mas só o 23, tá? Versão 23, tá? Acharam? Já vou ler aqui para vocês já. Deixar o texto aqui aberto. Vamos lá, não vou nem ler o Isaías, não, vou ficar só em Jeremias mesmo, tá? É muito importante falar também que Jeremias está falando em uma visão profética, uma mudança do que é Logos para Rema,
do que é natural para algo sobrenatural. Então ele vai contemplar o estado em que a terra se tornou depois do que algo aconteceu a partir do versículo 2, entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Tá? Ele vai dizer assim, ó, e observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Eu não vou ler Isaías 45:18, porque diz que Deus não criou a terra sem forma, nem vazia, mas Ele a criou para que fosse habitada. Ou seja, Deus não criou a terra toda assolada, toda deformada, mas Deus criou para que ela fosse habitada. Habitada por quem? Isso que já respondemos já, tá? Mas eu quero que você entenda, dentro da apostila aqui, o que o autor está passando e o que eu quero passar para vocês também através do Espírito Santo. Tá? Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, em hebraico tohu vavohu, tá? E os céus, ó, observei a terra e eis que estava assolada e vazia, ponto e vírgula. E os céus, ou seja, e os Shamaim, aliás, e o Shamaim, céus, em hebraico em plural, ele está dizendo assim, observei a terra, ele está dizendo o quadro da terra, a terra está o quê? Assolada e vazia, observei a terra. E também vi os céus, ninguém vê os céus no plural de forma natural, eu só consigo ver o céu, que é o Aurânio, esse céu aqui, ó. E mesmo assim, até uma certa ótica, tá? Porque de uma certa ótica para outra, a gente só com luneta, e depois daí só o mesorâneo, que é uma escuridão sem fim, e depois o eporâneo, tá? Que é o céu de Deus. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, você está vendo? Olhei a terra e os céus, e não tinham A sua luz. e não tinham A sua luz. a sua luz. Então, em um momento, do versículo 1 para o versículo 2, houve uma escuridão tremenda. Uma escuridão tremenda. Tá? Porque, a grosso modo falando, a gente sabe que na Nova Jerusalém não precisa de sol nem lua, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade, tá? Mas aqui, observando isso aqui, houve um momento que houve uma escuridão sem fim. E Deus não faz nada às escuras. Aí é onde Deus diz, e haja luz. Porque as trevas nunca vencem a luz. Assim como a noite pode ser longa e a escuridão pode ser longa, ela nunca vai impedir que a claridade, que o dia chegue. Tá? Eu quero que você olhe para cá e volta para mim agora em Gênesis capítulo 1. Que é algo que é muito interessante. Por quê? Porque depois do capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, Deus vai liberar, houve uma escuridão, a gente consegue entender que houve uma escuridão, Deus vai dizer, haja luz. Então essa luz não é a luz do sol, tá? Porque o sol só vai aparecer no versículo 14, tá? Quando a gente olha do versículo 9 adiante, Deus vai tirar a terra da água, Deus vai dizer para aparecer a porção seca, tá? Versículo 10, Deus vai chamar a porção seca de terra, Deus vai mandar que a terra produza, Deus vai mandar que os mares produzam, versículo 11 também, versículo 12, a terra vai começar a produzir, versículo 13, foi tarde, foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Observa uma coisa aqui. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Tá? Da tarde já chega de manhã? Não, vai ser à noite. É para ser noite. Isso é um dado muito importante. Olha que
Quando a gente olha do versículo 1, botar do versículo 3, não, botar do versículo 1, tá? Então a gente pega do versículo 2 até o versículo 14, onde Deus vai começar a criar sol, lua, luminares, passam bilhões e bilhões e bilhões de anos, que são incalculáveis. Por quê? Porque não tinha o sol, não tinha a lua. Não tem sol, não tem a lua, eu não sei o que é dia e o que é noite. Se eu não sei o que é dia e o que é noite, eu não sei o que é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, por assim vai. Haja vista que aparece no primeiro dia Deus criou isso, segundo dia Deus criou aquilo, para a gente poder entender a forma sequencial que Deus criou. Não quer dizer que já havia dia ali. Não quer dizer que havia noite ali. Para a gente poder entender, a gente não consegue entender. Tá? Então a Bíblia está se revelando de forma clara, de forma natural. Porém, ela é totalmente espiritual. Tá? Então isso aqui é para a gente poder entender. Tá? É preciso que você agora olhe com carinho o versículo 15 do capítulo 1. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares. O lumiar maior para governar o dia, que é o sol, tá? E o lumiar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então, somente daqui para frente que a gente pode calcular os dias e os anos. Dias, meses e anos. Apesar que aparece dias e anos. Para a gente poder entender de forma clara, dias, meses e anos. Fora aí, não. Tá bem claro? Tá? Voltamos para lá. Agora, versículo 3. Disse Deus: haja luz. Você observa que Deus não está criando ao estalar de dedo, nem com uma varinha de condão. Deus está liberando a palavra. Tá? Então é muito importante que em determinadas situações você libere a palavra. Tá? E disse Deus: haja luz. E houve o quê? Luz. Aparece quantas luzes nesse versículo? 2 vezes. Tá? Então vamos lá, 2 vezes. Luz. Deus não faz nada sem propósito. Nada é por acaso. A outra, luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. E viu Deus que a luz era boa. Gente, olha pra cá. A gente precisa entender isso aqui, senão a gente entra em parafuso. A gente precisa entender isso aqui. A gente entra em parafuso. Deus não tinha noção o que era luz? Sim. Só que quando a gente olha aqui assim, ó. E viu Deus que era boa a luz. No original, em hebraico, está dizendo assim, ó, que era bom que a terra tornasse a ter a luz. Tá? Por quê? Não vou colocar aqui, mas abre aí, Salmo de número 104. Salmo de número 104. Salmo de número 104. Parágrafo 2. Olha o que diz. Salmo 104, parágrafo 2. Ele cobre-se de luz, ou veste-se de luz, né? Como de uma veste. Estende os céus, chamai como uma cortina. Ou seja,
Se Deus se cobre de luz, se veste de luz como um vestido, como uma roupa, é claro que ele tem noção clara do que é a luz. Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Tiago 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se Deus se veste de luz, Ele é o Pai da luz, e Deus tem totalmente noção o que é a luz. Só que se você puder pegar, marcar na sua Bíblia a palavra e viu Deus que era boa luz, marca a palavra boa luz e puxa uma setinha para o lado e coloca em hebraico que a terra tenha a luz novamente. Eu vou repetir. Marca a palavra do versículo 4, que era boa a luz. Que essa palavra que era é a mesma expressão quando a mulher de Ló olha para trás. Quando ela está saindo, ela olha para trás e diz assim, ó, raiar. E ela se tornou em uma estátua de sal. Ela não era uma estátua de sal. A minha palavra não está para essa expressão, que ela virou, se tornou uma estátua de sal, é raiar. E aparece aqui em Gênesis 1, 4, tá? E viu Deus que era ali, que se tornou, né? Ou tornasse, tá? E a mesma palavra para o versículo de número 2. E a terra era, essas expressões são raiar, tá? Então, coloca aí, era boa luz, puxa uma setinha, sublinha, puxa uma setinha, coloca para o lado. Que em hebraico, que a terra tornasse a ter luz novamente, tá? Então vamos lá. Estamos no 4. E viu Deus que era boa a luz. Mais uma? Luz. Mais uma luz. Aí prossegue o versículo dizendo: E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E fez Deus separação entre luz E trevas. mais uma luz, né? Sim. Só um adendo, porque existe separação entre luz e trevas. Versículo de número 5. E Deus chamou a luz dia. Opa, e Deus chamou a luz Dia. dia, ou seja, claridade. E mais o quê? E as trevas chamou noite. Treva, escuridão, noite. Aparece mais uma, Luz. mais uma, mais uma, luz. Abra, por favor, a sua Bíblia em Salmos, número 119. Salmo de número 119. Deixa eu só ver se eu quero aqui. Deixa eu só marcadinho aqui, cadê? Abre em Salmo 119. Você vê que na sua Bíblia, bem bravo que esteja assim, que cada estrofe ou cada agrupamento de verso ou de parágrafo existe uma letra, uma consoante, uma letra escrita Het, Lamed, Nun,
Samer, Mem, Aleph, Bet, são as consoantes hebraicas, são 22, tá? Mas eu não quero focar nisso. Quero focar no verso, ou no parágrafo 105. Olha o que o escritor vai nos dizer. Lâmpada para... os meus pés. Lâmpada para... os meus pés. Mas peraí, gente. A lâmpada não é para os olhos? A lâmpada não é para os olhos? Lâmpada para os meus pés. Tá? Então isso aqui já é algo muito espiritual. Por quê? Porque a gente acha que a gente se locomove por isso aqui. Mas o que faz se locomover não é a visão. Tá? Já fica isso aqui já. Lâmpada para os meus pés. Porque não adianta ter uma visão e não ter pés. Se não tiver pés, não tiver perna. O que me adianta uma boa visão se você não caminhar? Eu conheço muito cego que caminha. E conheço muita pessoa que precisa fazer a caminhada. Nada pessoal, tá? Hashtag tamo junto, vida. Mas enfim, tá? Vou poder entender isso aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra. Então a palavra ela é uma lâmpada para os meus pés. Que me dá estrutura, que me dá base, que me faz caminhar. Porque Cristo é o caminho. E mais o quê? Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu... Caminho. Não é meus caminhos, não? Não é só. Não está meus caminhos aí, não? Não. Porque aquele que tem a palavra que é de Deus, não anda em caminhos. Não anda em atalhos, anda em caminho que é Cristo. Você observou que aí está luz, Sim. que vem após a palavra? Então, quando a gente volta lá para Gênesis 1, quando a gente olha Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, aparece 5 vezes a palavra luz. Tá? Por quê? Porque cada uma dessa luz aqui está apontando para Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, possa ser que esteja muitas vezes com C a transliteração, tá? Ou com K, tá?
Cada uma dessa luz está apontando para Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, ou Devarim, tá? Então está apontando o quê? Para a Torá, está apontando o quê? Para o Pentateuco. Penta, 5. Teuco, estojo, rolos ou livro, tá? Posso até colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Para poder. Tá, o penta. Penta. Igual a 5. Teuco igual a rolos barra estojo tá? Então, quando está falando de Pentateuco ali, a Torá está falando dos 5 livros, tá? Que compõem o Antigo Testamento. Vou botar aqui assim também, para poder ter uma ideia, tá? Que compõem o Antigo, tá? Testamento. Só um adendo aqui. Quando aquele homem está no Hades, em plena consciência, não está com o sono da alma, igual algumas religiões, igual algumas seitas ensinam, né? Principalmente o aniquilacionismo, ensinam sobre o sono da alma, que quando morre fica inconsciente. Enfim, não. Que desmemorizado, não. Lá do Hades, ele vai ver Lázaro no seio de Abraão e sendo consolado por ele. E lá ele vai pedir, ó pai Abraão, pede que Lázaro vá na minha casa. Ou seja, ele consultava os mortos, né? Ele consultava os espíritos, né? Pede para ir na minha casa, tal e tudo mais, para que ele vá lá, para que ele fala, dê testemunho ao meu pai, aos meus pais que não venham para cá. Qual é a resposta para Abraão? Eles têm a Torá e os profetas, né? Ou seja, ele está dizendo assim, eles têm a luz, a palavra, só vão andar se quiserem. Ok? Então isso aqui foi esclarecido, né, de forma clara e simples. Agora versículo 7. Do capítulo ainda, tá? Versículo 7. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, tá? Agora o versículo de número 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, tá? Uma coisa que mais para frente eu vou falar para vocês, tá? Em outras matérias. Todos os acontecimentos históricos na Bíblia teve uma data, teve um dia determinado, teve um mês determinado, teve um tempo e teve uma ocasião. Quer ver? Para a saída do Egito foi feito o Pessar, o passar por cima, a Páscoa. Depois da Páscoa, Asmos. Depois do Asmos, primícia. Depois de primícia, Pentecostes. Depois de Pentecostes, trombetas. Depois de trombetas, fala aí, Vitor. Depois de trombetas,
É uma coisa... Deixa eu botar aqui na ordem aqui. Deixa eu botar aqui na ordem aqui. Cara, eu vou tirar a foto aqui. Eu passo aqui rapidinho no quadro. Só para vocês ficarem atentos e despertarem em você interesse para você continuar na luz, estudando a palavra. Quer ver? Deixa eu passar no quadro aqui, acho que precisa apagar. Tirei foto. Oi? Tá. Deixa eu passar no quadro aqui rapidinho. Vamos lá. Já deu pro meu coração, a gente sabe que quem manda é o Espírito Santo. Então vamos lá então, rapidinho. Deixa eu pegar aqui, eu quero fazer esse desenho aqui. Vamos lá. Rapaz, eu precisava, sabe de quê? Vamos lá, de uma água. Deixa eu fazer algo aqui, eu preciso fazer algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu falar pra você na ordem, a ordem seria essa aqui, ó. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecostes, trombetas, expiação e o tabernáculo. Cada uma dessas ocasiões, cada uma dessas festas aqui são festas judaicas. Porque Israel é o relógio do mundo. Por isso ele disse, olhai para a figueira. Tá? A figueira é quem? É Israel. A oliveira é Cristo. Eu sou a oliveira verdadeira. Então, olha só, Cristo é a oliveira. É impossível que a oliveira minta. Só que Abacuque vai dizer assim, ó. Ainda que a figueira não floresça e o fruto ou o produto da oliveira minta. Você observa que a mentira não está na oliveira. A mentira está no fruto da oliveira, porque é impossível que a oliveira minta. A oliveira é Cristo, eu sou o fruto da oliveira. Você é o fruto da oliveira. Tá? Mas a oliveira não mente. Não sei o que foi que eu entrei, mas tem que entrar. É porque Deus quer. Como é que isso funciona? Israel na época de colheita, Israel plantava 7 coisas. 7. E dentro dessas 7 coisas que Israel plantava, uma delas é a oliveira. E a oliveira, ela só é colhida, acho que pouco você vê essa informação, ela só é colhida à base de pancada. Se vá no tronco, no fruto da oliveira, aliás, vá na árvore, chega-se no tronco dela, chega-se no tronco dela, chega-se no tronco aqui e começa a bater aqui, ó, no tronco. E aqui em volta, eles colocam tipo um lençol. Aqui é o solo, tá? Aqui é o solo. Tá? Aqui é o solo, tá? Para que o fruto caia aqui, ó. Porque se o fruto cair no solo, ela não produz azeite. A gente continua no próximo vídeo?